É que quando a nossa criança busca brincar, realizar coisas, a gente super elogia. Ótimo, precisamos incentivar, precisamos super elogiar, né? Afinal, nossos filhos ali, eles precisam desse incentivo. Mas às vezes a gente cria uma supervalorização para o desempenho dele, onde também evitamos que ele se frustre com o péssimo desempenho ou com a impossibilidade de realizar aquela tarefa daquele brinquedo. É necessário, precisamos deixar nossas crianças entenderem a dificuldade que tem e que vai ser momentânea. Se ele tentar mais, ele vai conseguir. Se nós facilitarmos todas as vezes que os nossos filhos não conseguirem realizar, né, um brinquedo, uma tarefa, ele vai entender que é errado não conseguir, que é muito difícil, né, aquela tarefa para ele, que ele é incapaz, porque meu pai teve que fazer, meu pai teve que ajudar. Ou então eu acabo evitando frustrações em relação a não ter o que ele quer naquele momento, a não ter uma desavença, um desacordo com um amigo, um amiguinho que ele está brincando, eu vou lá e resolvo, antecipo o problema em vez de deixá-los resolver, mas acompanhar, é claro. A frustração, ela é muito importante nessa fase. É onde a criança e o adolescente vai aprender a esperar, ele vai aprender a sonhar com algo que ele não recebeu naquele momento, ele vai criar expectativas sobre aquele momento quando ele for conquistar aquilo. A gente não deixa mais os nossos filhos terem expectativas. Eles pedem e a gente resolve, eles desejam e a gente dá. Não se cria um momento, um tempo onde ele busca alcançar aquilo que ele quer, onde ele se prepara financeiramente para guardar dinheiro, para organizar, né, para que aquilo que ele quer aconteça. Então a gente pula essa etapa e isso faz com que ele não esteja preparado para lidar com frustrações. E aí, lá na adolescência, quando ele recebe algum tipo de rejeição, algum tipo de crítica de um amigo, uma mensagem não muito simpática, sofre algum tipo de bullying, né? Ou até mais à frente ainda, na idade jovem, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, num curso superior, onde o professor, de alguma forma, rejeita o trabalho, faz alguma crítica, alguma colocação, ele não se adapta ao ambiente de trabalho, ele não se adapta ao ambiente corporativo, ele se ressente, né, em relação a qualquer mensagem, a qualquer frustração. Então acabamos nós não preparando o nosso adolescente para viver frustrações desde a infância. E tem um estudo que nos mostra que enquanto a criança desenvolve, a gente super protege, a gente super estimula e, entre aspas, a criança manda, né, na família. Ela manda nos programas, ela escolhe o que comer, ela é o centro da nossa atenção. Quando esse filho, essa criança se torna adolescente, a gente começa a querer tirar esse poder. E aí ele estranha, né? E aí ele se revolta, e daí ele se irrita. Porque que antes ele tinha todo esse domínio sobre a família, e agora, por ser adolescente, ele começa a ter mais limites, ele começa a não poder escolher determinadas coisas, e ele começa então também a viver um pouco de frustração que na infância não era oportunizado. Então fica a dica, precisamos ensinar nossos filhos, crianças, a passarem por frustrações enquanto estamos ao lado deles, enquanto ainda podemos ensinar, enquanto ainda estamos os acompanhando, né? Do que evitar isso na infância e eles começam a vivenciar isso um pouco na adolescência de uma forma muito negativa, o que desencadeia ansiedade, o que desencadeia revolta e uma inadaptação às exigências na vida jovem e adulta. Foi importante também dizer que nós temos um canal gratuito de atendimento via telefone, que é o CVV, o número é 188, para prevenção do suicídio.
né? Então, para quem não tem condições de procurar um profissional, um atendimento particular, ele funciona no Brasil todo. É um grupo de profissionais preparados para atender e conversar com pais, professores e adolescentes sobre a prevenção do suicídio. 188, não esqueçam. E também no nosso módulo, dentro da plataforma, eu vou colocar indicações de vídeos, filmes, que vocês possam assistir com seus filhos ou indicar para eles, seus alunos. Um deles se chama Eu Tenho um Cachorro de Estimação, chamado Depressão, direcionado para o adolescente, onde fala um pouquinho sobre a questão da depressão que é alimentada na adolescência e que não é trabalhada. E também um outro documentário que se chama Os Desafios das Redes, que é toda essa influência das mídias sociais sobre os nossos filhos, nossas crianças e nossos adolescentes.